Olá, me chamo Carla Madureira e sou professora do Departamento de Geografia da UFRJ. Participo, junto com outros três professores, do Laboratório de Espaço de Sensoramento Remoto e Estudos Ambientais. Estou lá nesse departamento e junto com esse laboratório desde 96. E junto ao longo desse tempo todo, pude formar muita gente que está trabalhando comigo em estudos variados de sensoriamento remoto. Hoje aqui estamos uma boa parte desse grupo, através de alunos de graduação, mestrado e doutorado, dentro de uma roda de conversa. Nosso objetivo é falar um pouco de sensoriamento remoto, chamar a atenção de muitas de suas potencialidades e, mais do que tudo, trazer também a nossa experiência, ou seja, pesquisas que são feitas dentro do âmbito do nosso laboratório, no departamento, na UFRJ. De uma forma geral, essas nossas pesquisas vão estar o tempo todo falando de produtos de sensoramento remoto. Esses produtos, antes de qualquer coisa, eu queria colocar para vocês que envolve dados de diferentes naturezas e diferentes tipos também. No primeiro momento, quando a gente escuta falar de sensoramento remoto, a gente associa isso à palavra satélite, mas não necessariamente. Essa é a primeira ideia que a gente gostaria de desconstruir. Ou seja, o sensoramento remoto está atrelado simplesmente ao ato da gente poder fazer medições à distância. Mas essa distância pode ser traduzida em poucos centímetros, até muitos quilômetros ou até anos-luz, dependendo das áreas do conhecimento que vão estar associadas a esses tipos de dados. A outra palavra que vem muito fortemente associada ao sensoriamento remoto é imagem. Mas também queremos desconstruir isso, porque nem todo produto de sensoriamento remoto é necessariamente na forma de uma imagem. Existem produtos, por exemplo, como o do laser, que são pontos numa nuvem 3D, ou do sonar, que também são pontos associados ao fundo do oceano, por exemplo. Outro elemento importante é que o sensoramento remoto, então, pode ser trabalhado em diferentes níveis de aquisição, seja ele aéreo, terrestre, orbital. E quando a gente fala aéreo, a gente vem na memória primeiro o avião, mas hoje é muito comum também estarmos falando de vans. Esses sensores, de uma forma geral, possuem algumas características básicas que valem para todos, que nós chamamos de resolução. Existem resoluções que são espaciais, ou seja, associadas ao quanto detalhado que fica os elementos que são representados. Resolução temporal, que está associada ao quanto que a gente consegue voltar numa mesma área e obter novamente dados. Existe a resolução que está associada à família, conjunto enorme de respostas que a gente pode ter de um mesmo conjunto da superfície, de dados da superfície. E existe também outros tipos que têm a ver com quanto que a gente consegue detalhar essa profusão de informação através de cores, tons, enfim, muito importante na hora de interpretar esses produtos. Considerando todo esse universo de imagético ou não imagético, oriundo desse sensoriamento remoto, a gente tem hoje, e cada vez mais, áreas do conhecimento que são fortes usuárias desses dados. Essas áreas do conhecimento buscam analisar fenômenos diversos. Mas que fenômenos podem ser esses? Nós temos fenômenos antrópicos e naturais, voltados para áreas urbanas, rurais, ambientais. Então, nós temos, na verdade, um universo muito grande de fenômenos e que apresentam características ou podem apresentar características bastante diversas. Nós temos fenômenos que são lentos e que precisam de uma observação contínua para que a gente consiga perceber mudanças. Por outro lado, podemos ter fenômenos que são muito rápidos, fenômenos que ocorrem de uma forma da noite para o dia e que a gente precisa de um esquema de monitoramento que nos permita observar essa dinâmica. Então, aqui hoje, nós vamos trazer algumas questões transversais a essas áreas do conhecimento e de forma que esses alunos, que já são jovens pesquisadores, possam, junto comigo, trazer para todos vocês um pouco desse universo. A primeira pergunta que eu faço, e vai para esse grupo aí, é o quanto que a gente consegue
entender desse início de sensoramento remoto que se configura e o quanto nós podemos confiar nesses dados. Oi, Carla, obrigado. Eu vou responder essa questão, começando a falar do seguinte: a gente, quando pensa em qualquer dado, né, a gente pensa no quanto a gente consegue lidar com ele, o que ele representa de verdade, né? Para a gente entender como que o sensoriamento remoto se conversa com essa verdade, né? É legal a gente entender que o quanto a gente consegue extrair do sensoriamento remoto depende do processo de construção de cada estudo e de cada produto. Em princípio, eu vou falar um pouco de imagem, mas eu vou concluir com uma lógica que ela funciona para as questões dos produtos que não são imagéticos, não são de imagem. E por quê? Porque existe um contexto onde o sensoriamento remoto ele se insere, que é muito forte, que é o contexto da história da produção de imagens do mundo, que é uma história muito entrelaçada com a história da geografia como ciência, da consolidação da geografia como ciência. E as imagens, elas durante toda a nossa história, na verdade, como humanidade, ela tem uma relação muito forte com a apresentação de conhecimento de forma sintética. A imagem tem esse poder sobre a gente. E não foi diferente nesse momento especial, a partir do Renascimento, durante toda a modernidade, né, do século XX, até hoje, na verdade, em que a imagem ela toma um status muito importante. Ela se torna basicamente um referencial de lógica para esse período todo. E aí a gente vê que a geografia entra aí porque o geógrafo ele se torna o descritor desse mundo. Então ele está sempre associado a essas imagens que começam a ser produzidas e consumidas em grande escala a partir desse período. E aí a imagem ela tem um status de testemunho da realidade do mundo, né? Ela tem esse lugar de descrição. E aí a lógica que está dentro nesse universo, desse momento, é de que a gente busca lógicas de ordenamento, de harmonia, né? Achar uma ordem e de totalidade também, né? De que existe o caos, mas na verdade se você juntar o caos de forma ampla, conseguir ver uma totalidade, você vê uma unidade, uma ordem, né? Uma certa conjunção harmônica. Essa lógica permeia todo esse processo do Renascimento para cá, durante toda a modernidade. E aí a visão do alto ela acaba tendo um destaque importante, porque ela justamente tem não só uma relação com uma necessidade do ser humano de dominar o espaço cognitivamente, né? Ele precisa se orientar no espaço, então ele precisa ter uma noção de dimensão maior que o próprio corpo, como também vem de uma construção de uma demanda por poder e controle, nessa visão de totalidade e a forma de você controlar essa totalidade. Então, a visão do alto ela passa a ser um ponto de vista de enxergar o espaço muito importante. E aí, dentro desse contexto, o mapa ele é uma ferramenta que ele acompanha também a humanidade desde seu surgimento, né? Desde a pré-história existem registros de construção de mapas rudimentares e tal, e que vai se consolidar como cartografia também nesse período da modernidade, né? Justamente pela importância que as imagens passam a ter como testemunho, como dado, né? E a gente usa os mapas até hoje, eles estão cada vez mais presentes. Então, é uma ferramenta que ela existe, ela atravessa toda a nossa existência. E aí, o sensoriamento remoto, ele entra não só com os produtos de imagem, né, mas com produtos variados, porque também tem o sensoriamento remoto não só para o espaço, mas para outros estudos. Mas no que tange a imagem, porque ele é muito forte na questão da imagem, a imagem ela representa muito do sensoriamento remoto, ela tem um vínculo com esse lugar, com esse background histórico da imagem, tem um poder específico. E aí ela toma esse papel de quadro-síntese, de conseguir abstrair do alto, né, as formas, você vê de uma outra forma, que não é do nosso corpo aqui, da nossa existência. Tem essa visão de totalidade, você tem uma impressão a partir do sensoriamento remoto, que já é uma junção do voo, né, com a fotografia, que depois vai evoluir para outras formas de imaginamento, captura de dados,
você não tem mais só uma questão de uma lógica de testemunho nesses produtos, mas de evidência. Eles tomam um status maior, que a imagem, a foto, né, que no início a fotografia vai surgindo com esse papel, muda esse status para uma coisa de mais evidência, como uma verdade absoluta, é uma verdade objetiva, ela se torna assim, né? Só que a grande questão é que o que acontece com o licenciamento remoto? Apesar de existirem milhões de tecnologias para tudo, inclusive no licenciamento remoto tem centenas, a gente tem que entender que tudo é um processo de codificação e decodificação. Então, não só existe essa história filosófica e material de fundo para o surgimento do licenciamento remoto, como técnica, como ciência, mas também a sua consolidação, a sua estruturação, ela depende de códigos específicos da construção dessas imagens, a partir do sensor, do que você constrói como objeto a ser estudado, e como você constrói a relação entre esse objeto estudado e aquilo que você recebe numa imagem. Né? Os pixels, eles são os elementos mínimos principais que compõem uma imagem digital. E aí já estou falando do digital porque hoje é a maior população de, de representantes do licenciamento remoto, né? As imagens digitais. E aí essas unidades mínimas, e até isso vale para outras formas de captura de dados do licenciamento remoto, elas vão oferecer uma configuração específica para fazer para mostrar aquele dado, né? Necessariamente no imageamento, o pixel ele vai ter essas resoluções todas que a Carla falou, vai também se relacionar com algumas outras questões como a atmosfera, as condições ambientais. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para você criar relações conceituais com o seu objeto. Bom, e aí entram diversas questões, não só a respeito dessas relações, como a escala, que objetos, que fenômenos são enxergáveis, em que escalas, será que a gente pode escalonar as coisas, transferir lógicas para outras escalas, as correções geométricas e atmosféricas implicam em quê? Nessa produção extração dessa informação, vamos dizer extração, né? Que não é bem uma extração, é uma produção em função dessas características. E os próprios efeitos dos outros processamentos, que cada um vai ter um algoritmo, vai ter um efeito, e você vai ter que ter um controle estatístico disso. Então, é bem complexo a gente falar sobre o tipo de conhecimento que se traz no funcionamento remoto. Porque você precisa de um domínio dessas relações, tanto com essa estrutura simbólica que ele tem da história da imagem, né? Como ela se encaixa na nossa forma de processar o mundo através das imagens, como das suas características próprias de cada estudo, cada captação. Isso serve não só para as imagens, na verdade, esse final ele serve para qualquer captação de dados de sistema remoto. É isso mesmo, ficou ótimo essa ligação toda que foi colocada, porque quando a gente para pensar na história da humanidade e ver como, através de vários mapas que foram construídos ao longo toda essa história, como eles foram sendo capazes de representar o quanto que a gente conhece, como a gente se interage com esse globo terrestre, a gente vê como o estacionamento remoto também ocupa um espaço através desse grande boom de imagens que a gente tem, hoje até representadas através do Google Earth, por exemplo, que a gente consegue trabalhar com esse mundo virtual, digital, e sendo capaz de enxergar o globo como um todo. Mas eu tenho mais perguntas para fazer para vocês. E a seguinte seria, assim, considerando que esse assessoramento remoto ele está tão amplo assim, e tem, na verdade, tido uma trajetória crescente e intensa, como a gente pode traduzi-los no nosso dia a dia, esse conjunto de dados? Bom, vou responder essa pergunta, né, falando de coisas que estão presentes no nosso dia a dia e tem o sensoramento remoto como a sua origem, né? A origem daquela informação é o sensoramento remoto. E as formas mais clássicas que a gente conhece, né, que vocês conhecem com certeza, se eu falar da previsão do tempo, por exemplo, né, que é algo que a gente vê diariamente nos noticiários, né, no Jornal Nacional, quando aquela menina do tempo, né, vai lá e mostra aquela imagem, né, da América do Sul, do Rio de Janeiro, que seja,
de alguma grande região do Brasil, mostrando, né, o que vai acontecer, se vai chover, aquilo que está por trás ali é uma imagem satélite, né, que permite que os meteorologistas eles façam essa análise, né, do comportamento das nuvens. Então, sensoramento remoto, né, ali diariamente, todo dia para a gente. Quando a gente ouve sobre o desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica, né, dos biomas brasileiros, também a gente está falando de sensoramento remoto porque não tem outra forma da gente conhecer essas taxas de desmatamento, o quanto que essa floresta, né, está sendo ali diminuída, se não for por dados provenientes do sensoramento remoto. E a gente está em contato com essas informações o tempo todo, né, diariamente. E agora eu trago também formas mais sutis que esse sensoramento remoto também está presente na nossa vida, né, na sua vida, e provavelmente você nem se dá conta. E aí eu estou falando da nossa localização. Né? Todo mundo hoje tem um smartphone nos últimos 10 anos. A evolução desses aparelhos, dos smartphones, né, popularizaram muito as chamadas geotecnologias, né, e a capacidade da gente estar sendo, da nossa localização estar sendo monitorada o tempo todo, e está sendo monitorada o tempo todo, porque se você tem um smartphone, você está sendo rastreado. Né, a verdade é essa. E esses aplicativos que a gente usa, né, diversos deles, fazem uso da nossa localização, muitos deles pedem a permissão, e muitos deles eles são completamente baseados, né, na nossa localização, são dependentes dela. E né, trago alguns exemplos, né, de alguns aplicativos, como o Google Maps, quando você precisa ir para algum lugar, ou o próprio iFood. Né? Ele precisa saber onde você está, você precisa saber, né, aonde você quer pedir a sua comida, enfim. Todas essas informações de localização, elas estão vindo de algum lugar. Né? E que lugar é esse? Vocês sabem como, né, que o celular ele acessa a sua localização? Então, pegando um gancho aí do que a Júlia está falando, os nossos dispositivos, eles recebem esses sinais. E hoje, principalmente falando sobre localização, isso é feito através do sistema de ANSS, né, que a gente conhece, tem mais intimidade com o GPS, e que ele permite tanto esse georreferenciamento, né, tanto o sensor, o dispositivo, ele é capaz de te localizar no espaço, então ele te diz, ele consegue dizer onde você está, por onde você andou, ele detecta toda essa movimentação a partir do momento que ele está conectado com esses aplicativos. Então, ela deu esses exemplos do iFood, do Uber, né, o Google Maps, tem os aplicativos de relacionamento que também estão aí, né, como é que você consegue conhecer pessoas, como é que ele sabe qual o raio que você está de uma outra pessoa. Então, isso tudo está presente na detecção de fenômenos. Ela disse, né, a previsão do tempo, como é que é feito, né? O jornal, ele te diz, o jornalista te fala todos os dias, se vai chover, qual a probabilidade, como é que isso é feito, né? São dados remotos, são dados de sensores remotos, eles conseguem detectar isso, eles conseguem perceber isso, monitorar isso. Os dados de desmatamento, quando a gente vê aí no noticiário que está crescendo, está diminuindo, como isso está acontecendo, são dados provenientes de sensores remotos. E recentemente, né, meninas? Recentemente, toda aquela polêmica em relação ao quanto que o lockdown funcionava ou não, e Sim. como esses dados foram utilizados, e criou uma discussão, inclusive ética, em relação a isso, porque é possível monitorar exatamente a mobilidade urbana. E isso também é traduzido no trânsito, quando a gente entra no Google Maps e quando ele indica que está tudo engarrafado ou não, é também da mesma natureza o conjunto de dados relativo à mobilidade, né? Mesma coisa. Por exemplo, na pandemia, né, a gente vê esses dados de Covid, como é que eles sabem
espacialmente, onde tem mais casos, como é que eles são capazes de detectar, quais são os bairros com mais casos, quais são, isso tudo também é feito via esses dados de sensoramento remoto, é tudo nosso, né? É tudo a gente que fornece o tempo todo. Isso é, sobretudo, muito interessante e, na minha opinião, não tem volta, assim, tipo, esse é o futuro, não tem um retrocesso nisso, assim, a gente está só avançando e sendo rastreado e monitorado o tempo inteiro. Pegando esse gancho de alguns exemplos específicos, o sensoriamento remoto ele é muito usado também para cobrança de imposto por algumas cidades, em relação, por exemplo, imposto sobre área construída. Existe um certo monitoramento em algumas cidades para saber a área construída, se está havendo construções, e muito pegando isso que a Maíra falou, da visão de cima, que às vezes a pessoa acha, vou construir no meu terreno e ninguém vai ver, porque ninguém entrou aqui. Mas essa informação ela pode estar disponível, você está construindo no seu terreno a partir do imageamento. Outro exemplo, pegando o gancho dos aplicativos, é como essas informações sobre você vale dinheiro. E as empresas usam isso para planejar políticas de marketing e campanhas de marketing. E você, inclusive, pode conscientemente ceder mais informações sobre você. É o caso do Google Rewards, que você pode se cadastrar e, baseado no seu perfil de compra, por onde você anda, você pode responder perguntas, inclusive sobre como você pagou suas compras. E, a partir disso, você ganhar dinheiro e crédito no Google Play. Então, a gente pensa do dia a dia como algo que só está dentro das nossas casas, mas no dia a dia também da forma que se faz negócio, que se planeja negócio. Hoje em dia, o sensoriamento remoto ele é muito importante, inclusive na produção de alimentos, monitoramento de safras, onde você, a partir de imaginamento por vantes, consegue saber aonde precisa irrigar, se tem alguma parte da lavoura contaminada por algum tipo de praga, e a partir disso é uma ferramenta absurdamente utilizada e com muito potencial ainda. Sim, e a gente tem visto realmente essa profusão de imagens nas diferentes mídias, né? Livros, jornais, TVs, enfim, cada vez mais. Mas em relação à floresta, ou mais especificamente as florestas brasileiras, o que a gente pode falar? Bom, Carla, quem vai responder essa pergunta sou eu e bastante pessoas aqui também. Quando a gente pensa no Brasil, né, um país continental, e a gente vê que o quanto essa cobertura natural é importante, né? Grande parte dessa cobertura natural pertence às florestas. E a gente tem visto também o quanto essas coberturas estão diminuindo, né? Então, entender o Brasil como até 2018, né, o MapBiomas traz isso, que 66% era de floresta nativa, ou de área natural nativa, né? E o quanto isso, a caracterização dessas áreas, para a gente entender onde essas áreas estão, a espacialização dessas áreas, e também o monitoramento delas, para a gente entender o quanto a gente está perdendo, né? Todo dia a gente vê nos jornais, como todo mundo falou aqui, a gente vê coisas nos jornais, e a gente ouve falar sobre desmatamento, sendo da Amazônia, sendo do Cerrado, sendo da Mata Atlântica. Entender, então, caracterizar essas florestas, entender e monitorar elas se torna muito importante. E o sensoramento remoto tem nos ajudado muito em função disso. Inclusive, deixo aqui um vídeo para vocês olharem, né, que é o vídeo dos Fatos Florestais do Tasso Azevedo, que é muito legal para vocês entenderem a questão das florestas. Complementando isso que o Felipe disse, os estudos florestais, eles também são muito importantes na questão da conservação. Eles ajudam na conservação dessas florestas que nós temos, né? E, além disso,
Temos questões importantes como as comunidades tradicionais, como os quilombolas e os indígenas, que também ajudam na conservação das nossas florestas e de usar uma maneira mais sustentável os recursos naturais também. E aí, como é que a gente, só complementando um pouco, como é que a gente vai estudando floresta, né? Como é que a gente pode estudar floresta através de sensoramento remoto? A gente estuda basicamente através das imagens que você disse no início e através de outros sensores também, principalmente com duas abordagens. Então, a gente já falou, né, que a gente tem imagens aí desde a década de 70, e a gente usa essas imagens para entender um pouquinho da história do que está acontecendo nessas florestas. E a gente tem também imagens um pouco mais recentes, com melhor resolução espacial, menos de 1 metro, que através delas a gente consegue detalhar aquele ambiente, detalhar aquela floresta para estudos mais da função e das características dentro da floresta. Então, a gente não vê só o contorno da floresta através de uma abordagem e o que acontece com ela ao longo do tempo, mas também com outros sensores a gente consegue ver detalhadamente como está aquela floresta e como é aquela floresta. E é interessante que o nosso laboratório vem fazendo essas duas abordagens em diferentes biomas brasileiros. E aí tem uma galera aí que pode falar melhor do que eu, como é que a gente vem abordando isso nos diferentes biomas, né? Exatamente. O nosso grande carro-chefe do laboratório sempre foi a Mata Atlântica, né? E hoje a gente está expandindo cada vez mais para outros biomas. Mas a Mata Atlântica, ela dá um fio, se a gente for pensar na própria caminho do laboratório, da maior parte das orientações, é um fio, né, de diversos projetos, diversos dissertações, teses, iniciações científicas ligadas à Mata Atlântica. Então, esse bioma vem sendo estudado em diversos lugares, de diversas formas. A gente pode falar de projetos como foi o ProBio, de mapeamento da Mata Atlântica em si, que deu origem a diversas outras políticas, tanto de conservação, para Mata Atlântica em âmbito nacional, né? A Mata Atlântica tem uma diversidade latitudinal muito grande, uma diversidade de altitude também muito grande. Então, é um bioma com características também continentais, né? E sem falar nos diferentes ecossistemas que estão incluídos neles. Outro projeto, e aí mais recentemente a gente pode falar do olho no verde, que a gente já pega a caracterização da Mata Atlântica no ProBio a partir do Landsat, né, imagens de 30 por 30 metros. Agora, aqui no Olho no Verde, usando imagens de alta resolução, altíssima resolução, na verdade, né, chegando a 30 centímetros, onde a gente tenta detectar desmatamentos muito pequenos no estado do Rio de Janeiro. E junto com ele, todo o mapeamento da floresta do estado, né, para a gente trazer como hoje, qual a porcentagem de floresta do estado do Rio de Janeiro, entender onde essas florestas estão, quais são as áreas de maior concentração, onde ela é matriz, onde ela é mancha, em todas essas questões. Então, a Mata Atlântica ela traz grandes partes das pesquisas foram focadas e hoje a gente está expandindo muito mais. E aí, aqui eu posso trazer diversos trabalhos e também trabalhos focados nos ecossistemas. No caso, eu sou um dos que não trabalha com Mata Atlântica, desde meu mestrado, graduação, na verdade, mestrado e agora no doutorado, tentando entender um pouquinho da Caatinga, que ainda é um bioma pouco estudado no Brasil, comparado com os outros biomas, mas a partir do sensoriamento remoto a gente consegue muitas informações interessantes sobre a Caatinga, que principalmente tanto sobre impacto sobre a Caatinga, que é um dos biomas que tem a ocupação mais antiga, pré-colonização, até informações sobre as variações dentro da própria Caatinga, que não é nenhum bioma, é bom falar isso, nenhum bioma ele é homogêneo. Ele tem dentro dele
diversas variações e nem sempre esse é o objetivo dos trabalhos, das pesquisas, mas o objetivo de muitas pesquisas dentro do laboratório, inclusive, é entender essas nuances dentro dos biomas, porque isso direciona tanto política pública quanto o entendimento sobre o estado do bioma e como ele funciona, enfim. Então, só falando rapidinho sobre a caatinga aqui. E a gente também pode estudar ecossistemas específicos dentro desses biomas, né? Então, por exemplo, tem trabalhos no laboratório que estuda restinga. O meu trabalho, por exemplo, de graduação, mestrado e doutorado foi com manguezal, em diferentes abordagens. E pós-doutorado foi em manguezal, em diferentes abordagens. Então, por exemplo, a gente pode usar aquelas imagens de média resolução desde a década de 80, que foi meu mestrado, para entender o que o mangue, como é que o mangue responde, e aí associar isso a dados de clima, e entender qual é a resposta da floresta ao clima, e isso muito relacionado aos estudos de mudanças climáticas em áreas costeiras. Então é interessante para ver esse termômetro, mas o mangue como termômetro, né, das mudanças climáticas, e a gente também pode usar, que foi o meu doutorado, imagens com alta resolução espacial para entender dentro da floresta qual é a estrutura vegetal. Atualmente, a gente participou de um projeto que a gente usou dados de LiDAR, que nem são imagens, e aí, imagens de satélite juntos com laser, a gente consegue ver a espécie do mangue e a altura do mangue. Então, a gente tem um detalhamento ecológico que ajuda, por exemplo, nos estudos de sequestro de carbono. Então, não só num bioma específico, mas também dentro dos ecossistemas e dos ambientes que compõem um bioma, né? Nós temos... Uma coisa que eu queria detalhar, que a Paula poderia também complementar, é que nesse projeto a gente pôde perceber o quanto que o sensoriamento remoto trouxe informações que às vezes a gente não consegue ver com a abrangência necessária para entender, por exemplo, uma área grande, através de estratégias de levantamento de campo. Porque a gente não consegue, no campo, estar em todos os lugares. Tem a questão da acessibilidade, a questão das distâncias. Então, apesar de a gente ter no campo a possibilidade de se obter dados verticais muito detalhados, é complicado isso quando a gente pensa espacialmente, certo? Isso se associa muito, rapidinho, só complementar, isso se associa muito ao que a Maíra falou no início. A gente está numa mudança de paradigma dentro dos estudos, né? Antigamente, a gente estudava grandes florestas só indo para campo. E hoje a gente tem uma outra visão. E aí agora, como é que a gente concilia? Porque, na verdade, são coisas e abordagens complementares que trazem interpretação do fenômeno diferentes. Então, agora a gente está com um desafio, pelo menos na floresta, em combinar as visões ecológicas e que a gente foi construindo ao longo de uma grande história acadêmica, combinar essas visões tradicionais com uma nova visão que é de cima, como a Maíra falou, e traz novas conclusões sobre o mesmo fenômeno. Então, o sensoriamento remoto não chega aonde os dados de campo chegavam, mas os dados de campo também não mostram detalhes que o sensoriamento remoto nos traz. Então, o nosso desafio é combinar. Bem essa questão, né? E a gente sempre focado muito nessa caracterização, então, das estruturas horizontais e verticais das florestas e nos monitoramentos delas, né, para entender onde estão acontecendo isso em diversas escalas, usando imagens de altíssima resolução, usando imagens de média resolução, usando imagens de baixa resolução para entender essas características. E a gente também agora, além da Caatinga do Diego e a Mata Atlântica e os ecossistemas, né, como o mangue, a gente também agora começou a estudar a Amazônia, ligada muito a essa questão prioritária, né, de entender esse desmatamento, entender o que essa paisagem desmatada está se tornando. Isso está muito ligado também à minha tese, que tem como objetivo entender esses padrões de mudança no ambiente da Amazônia Legal, pensando na gestão do território amazônico, né, frente a essas áreas protegidas,
das suas trajetórias evolutivas, as trajetórias, né? Então, o que essa paisagem está virando, né? Na identificação, então, dessas funções novas da paisagem pós-desmatamento, suas novas métricas, e assim projetando áreas vulneráveis, né, e prioritárias para a conservação. E dessa forma, várias outras pesquisas individuais vêm surgindo e fortalecendo o laboratório nesse bioma. Uma das pesquisas que são da ramificação do Felipe está sendo a minha, do Danilo e da Clara, que aí a gente está realizando essa pesquisa para analisar os limites ambientais e políticos da Amazônia. E aí a gente quer identificar as perdas florestais no espaço num período de 34 anos. Isso vai ajudar a gente a entender não só o que ocorre, o que ocorreu, mas os melhores recortes espaciais e temporais para se analisar o desflorestamento da Amazônia, né? E para isso a gente usa a cobertura florestal anual do Map Biomas, aquela plataforma. E aí, com isso, é possível criar um mapa com as taxas de supressão florestal para cada estado que compõe a Amazônia Legal. E a partir de uma análise de dados, é possível também identificar o que ocorre especificamente nas áreas protegidas, que já é mais especificamente a minha iniciação científica, que estuda qual seria o padrão do desmatamento dentro dos territórios na Amazônia Legal, né? Não seria todo o bioma da Amazônia, seria apenas o que se encontra dentro do Brasil. E, a partir disso, entender por que em alguns locais ocorre um avanço maior do desmatamento do que em outros. E qual é o papel dessas áreas que protegem, né, que são unidades de conservação, terras indígenas, quilombolas, nisso, já que elas têm esse papel de impedir, né, esse desmatamento. E nesse mesmo campo, esses dados que a gente começa a trabalhar sobre na paisagem amazônica, eles permitem também a gente fazer uma autorreflexão, né? Ou a gente começar a questionar se, quando a gente fala de perdas florestais, a partir do momento que nós falamos que há perda florestal, a gente começa também a se perguntar o que essas áreas, que não são mais florestas, estão se tornando ao longo do tempo, né? E aí que, como o Felipe já disse também, a gente tem uma abordagem muito grande em trajetórias evolutivas da paisagem, que é a minha abordagem de iniciação científica, né? Que a gente tenta contar uma história, basicamente monitorando o uso e a cobertura do solo ao longo do tempo. No meu caso, da Amazônia Legal, no período de 85 a 2018. E o sensoriamento remoto aí é essencial, né? Seja no ponto de vista da praticidade, do ponto de vista da acessibilidade. E a partir do momento que a gente começa a contar essa história dessas paisagens amazônicas, a gente, lendo esse passado, começa a projetar alguns futuros, né? Começa a ver algumas possíveis áreas de vulnerabilidade, né? E a partir daí, possíveis áreas de interesse, seja da urbanização, seja da agropecuária, ou seja mesmo até da agricultura, né? E como é triste a gente ver o resultado da pesquisa, né? Da mesma forma como a gente fica contente de saber o potencial que a gente tem de observação e de análise numa área que tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, por outro lado, a gente fica triste de ver como essas curvas de desmatamento têm se intensificado. Mas o Brasil ele tem uma matriz grande de floresta ainda, e também tem uma matriz agrária grande e significativa, né? Nessa faixa daí que envolve pelo menos a floresta amazônica. O que a gente pode estar fazendo, o que a gente tem feito em relação a essas áreas rurais, onde a matriz passa a ser a questão da agricultura ou da pecuária? Eu acho que pegando um gancho também, muito do que o Danilo falou, e óbvio, sua pergunta, a gente tem que entender, então, o que essas áreas estão se tornando, né? Como essa dinâmica, o Brasil é um país, hoje, com grande parte da sua matriz econômica ligada à agricultura, e a gente tem que entender que essa difusão vai criando mudanças em outras coberturas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, a soja cresce essa quantidade, a gente tem que pensar que, para isso estar acontecendo, estamos
entrando em outras coberturas, né? O pasto, a produção de rebanho vem crescendo essa quantidade. A gente está entrando em outras coberturas do solo, principalmente as naturais. E dessa forma, entender essas dinâmicas se torna importante. E aí é uma pesquisa inicial, principalmente aqui no nosso laboratório, que é entender o quanto uma dinâmica ajuda, né, ou tem um feedback positivo na transformação de outra. Bom, complementando a fala do Felipe, a difusão de culturas agrícolas, elas tendem a impactar na dinâmica de outras coberturas, né, como foi dito, tanto nas naturais como até as pastoreiras. O meu projeto de iniciação científica ele tem como objetivo analisar o comportamento espaço-temporal de duas culturas importantes para o país e principalmente para Goiás, que é a minha área de estudo, que são a soja e a cana, entre os anos de 1988 a 2018. Aí, para essa análise, eu utilizei dados secundários de levantamentos municipais cedidos pela Base Cidra, do IBGE, e dados de cobertura do solo, né, que foram mapeamentos realizados pelo MAP Biomas. Como disse a Bia, né, o entendimento das culturas agrícolas nos ajuda a entender a dinâmica geral da paisagem do país e por causa da grande parcela do solo que é usado para agropecuária. Então, mapear e caracterizar esses usos se torna crucial e o sensoriamento remoto vem nos ajudando bastante nisso, principalmente na identificação das culturas, né? Sendo muito importante na previsão de safras e no entendimento da distribuição espacial. Então, o meu projeto de iniciação científica tem como objetivo trazer esses descritores advindo de imagens de sensores remotos para auxiliar nesses processos de diferenciação, primeiro criando uma biblioteca que consiga caracterizar essas culturas no tempo, no espaço e espectralmente. E vou começar assim com a Bia, com a cana e com a soja, mas pode expandir para outros tipos de cultura. Isso é muito importante, porque nós estamos falando agora, né, de tipos de cobertura que possuem uma dinâmica grande, diferenciada, e que às vezes são tipos de coberturas difíceis de a gente perceber quando a gente pega uma imagem de um instante, mas que acabam ficando mais fáceis de serem diferenciadas, como os meninos estão falando, quando a gente observa no tempo. Ou seja, porque a dinâmica dessas coberturas possui uma assinatura própria. Ou seja, a cana tem a sua assinatura temporal, enquanto a soja tem a sua assinatura temporal. E é essa busca que está tentando se encontrar e estabelecer para ajudar na classificação. E é isso que a Amanda acabou de falar, que seria a nossa biblioteca. Mas, saindo da floresta, passando pelas áreas rurais, nós também temos um outro tipo de cobertura que é muito importante de ser acompanhada, que são as áreas urbanas. E o que nós temos feito em relação a ela? Bom, voltando para falar então dessas grandes áreas urbanas, mais uma vez o sensoriamento remoto tem sido, né, fundamental, sobretudo na minha pesquisa, e aí desde a graduação, né, passando pelo mestrado e agora no meu doutorado, eu tenho trabalhado com áreas urbanas e dados de sensoriamento remoto. E em relação a essas grandes áreas, né, o sensoriamento remoto ele é fundamental para ajudar a gente a contar a história delas, né? As cidades elas avançam sobre diversas coberturas, né, na superfície, avançam infelizmente sobre áreas naturais, né, principalmente, mas e o sensoriamento remoto é fundamental para ajudar a gente a contar essa história dessa mancha urbana, dessa grande cidade, como que ela se deu, como que se deu essa expansão urbana ao longo desse tempo. Né? E ele pode ter um tempo, né, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20, de 30, até de 40 anos. Hoje, o que permite muito a gente contar a história dessas manchas urbanas, e o que tem me permitido trabalhar com esse alvo, né, da superfície terrestre, é uma grande série de imagens, né, disponível gratuitamente na internet, que são as imagens do grupo de satélite Landsat. Né? Alguns amigos aí falaram desse satélite, né, das imagens dele. Eu tenho feito uso deles, né, constantemente nas minhas pesquisas.
E o Landsat ele permite que a gente viaje há praticamente 40 anos atrás, né? Tendo imagens desde a década de 70. E as áreas urbanas, elas têm uma dinâmica muito grande, né? Algumas mais, outras menos. E através das imagens a gente consegue ter acesso a como que ela era, né? E como que ela está. E, em algumas situações, traçar tendências, né? Qual a tendência dessa mancha? Quais são os vetores preferenciais, né? Estou falando de direção da mancha urbana, né? Para onde que ela está indo, preferencialmente. E essas informações, elas são extraídas a partir das imagens de satélite, né? Através de determinados tratamentos e programas de computador específicos, a gente consegue delimitar essa mancha, calcular sua área, né? Enfim, o seu perímetro, a métrica que a gente precisar, e dessa forma contar a história dessa mancha urbana, né? Da onde que ela veio e para onde que ela está indo. E aí, dentro desse escopo, né, no escopo da minha tese, na verdade, eu estou trabalhando com as grandes regiões metropolitanas do Brasil, a gente tem um exemplo, né, específico de uma pesquisa que está sendo desenvolvida sobre 2 grandes regiões metropolitanas do Brasil. Então, como a Julia disse, a gente está desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo, num período de 34 anos, entender quais os caminhos preferenciais, qual o ritmo e como se dá a expansão, né, da malha urbana das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, que a gente pretende com isso, né, conseguir analisar as diferenças e as coisas que elas têm em comum, sabendo que são as 2 regiões metropolitanas de grande relevância em escala nacional, e também são 2 regiões metropolitanas que são muito integradas, né, entre si, se relacionam muito. Essa relação é muito marcada pelos grandes fluxos que acontecem entre essas 2 regiões metropolitanas. E aí, para isso, a gente vai produzir mapas e gráficos que consigam, né, que façam a gente conseguir visualizar didaticamente, né, de certa forma, as alterações que essas regiões metropolitanas tiveram ao longo do tempo, né, ao longo desses 34 anos. E aí a gente procura, né, com esses dados que a gente obteve, que a gente produziu, conseguir responder a questões, como eu já disse no início, né, de como se deu, os caminhos e o ritmo, né, que é o nosso objetivo principal. Muito bom, meninos, muito bom. E, por fim, quando a gente pensa que a gente é capaz não só de diagnosticar, mensurar, acompanhar tudo que vem acontecendo e através de uma base histórica, ou seja, a gente consegue identificar o que está hoje e olhar para trás, a grande pergunta e como olhar para frente? É possível, tendo uma base sólida de dados, pretéritos, a gente poder dar saltos e ajudar na elaboração de cenários? Oi, Carla. Pegando o gancho das falas até aqui, né, principalmente na parte de urbano, eu começo respondendo que sim. Sim, é possível a gente estimar cenários futuros. É possível a gente prever o futuro, aí no caso falando mais especificamente de áreas urbanas, que é particularmente que nós temos trabalhado, uma linha de pesquisa também que o laboratório tem feito ultimamente. Mas cabe o pensamento de que, na verdade, você prever, entre muitas aspas, o futuro, na verdade, não é um processo místico, a gente não envolve cabala, coisas do tipo, a gente envolve aí um processo que, na verdade, ele trabalha com um dinamicismo nessas áreas, observando tendências passadas, estimando elas para o presente, e assim expandindo-as para o futuro. Na verdade, uma observação de tendências. E elas só podem ser feitas compreendendo que a gente vive num planeta que é um sistema completamente dinâmico, interligado, interconectado. Então, todas as esferas terrestres, né, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e tudo mais, elas são interligadas entre si. Então, há um dinamicismo muito alto entre elas. E é justamente essa maneira dinâmica de existência desses fatores que nos permitem entender que quando a gente insere ou exclui alguma variável do meio ambiente, o futuro, ou daqui a um certo tempo, vai ser modificado de acordo com a exclusão ou inserção de outras variáveis. Então, o objetivo, quando a gente pensa numa modelagem aí futura ou alguma coisa do tipo, ela envolve mais na compreensão de quais as variáveis ambientais, né, físicas ou construídas também, que influenciam ou não a expansão de novas áreas urbanas, suas retrações e todas as suas relações que também podem ser feitas aí para a floresta, que foram alguns dos outros temas que nós trabalhamos.
Dessa forma, a gente consegue falar muito dessas escalas que nós também começamos lá atrás falando, da Maíra e das suas falas iniciais, que é integrar a escala espacial e temporal numa imagem, né? Ou seja, o pixel, que é essa menor unidadezinha da imagem, ela deixa de ter aí uma informação que seria somente uma classe ou uma informação espectral, que a gente chama, para passar a ter uma posição no tempo e a sua composição no espaço e tempo, né? Ou seja, ela tem um posicionamento e ela pode ser modificada de acordo com a decorrência do tempo, de acordo com a sua variação temporal. Então, esse, como um todo, é o processo não determinístico, né? As variações, a expansão urbana, é um processo não determinístico. Se a gente for pensar, por exemplo, que uma mudança hoje na legislação ambiental, ela pode influenciar como será o futuro, de maneira que a gente não consegue prever. Assim como a construção de um grande empreendimento também seria um bom exemplo. O Comperge, aqui no estado do Rio de Janeiro, ele é um bom exemplo de alguma coisa que nós não conseguiríamos inserir num modelo dinâmico. Então, a gente consegue prever como seria. São tendências, mas elas não são tendências que estão completamente alheias a esse tipo de mudanças não previsíveis. Mudanças de legislação, por exemplo, elas não são totalmente previsíveis nesse sentido. Só que existem diversas maneiras de se fazer uma previsão. Essas previsões, o sensoriamento remoto como um todo, a gente não tem muitas tecnologias que nascem no sensoriamento remoto. O próprio sensoriamento remoto, ele nasce muito de tecnologias baseadas nas guerras, né? E a modelagem dinâmica e a previsão futura também é a mesma coisa. Ela nasce muito da ciência da computação. Então, para se fazer uma previsão, a gente tem alguns exemplos, como as previsões que são feitas por aprendizado de máquina, que são os tipos de aprendizado supervisionado. Trazendo isso para uma realidade mais concreta, é a mesma coisa quando você é criança, né? E aí o seu pai, sua mãe, seus parentes, eles vão lá e apontam e falam: olha, filho, aquele é um cachorro. Olha, filho, aquele é um gato. O que isso quer dizer? São pessoas que já conhecem um padrão e eles supervisionam o seu conhecimento para que você consiga entender outro padrão, outro tipo de padrão. Também acontece muito hoje em dia no Google, né? Lá no Google Fotos, onde ele pergunta: essa pessoa é tal pessoa? E aí você vai lá e confirma ou não. E o que você está fazendo é dizer ao Google, em futuras fotos, que ele reconheça aquelas pessoas e você não tenha necessidade de marcá-las. Assim também com aquele CAPTCHA, né? Quando você vai lá e escreve: eu não sou um robô, e você clica ali, também aparece: selecione os semáforos, selecione os carros. Na verdade, você está ensinando aos algoritmos do Google o que seria um carro, o que seria um semáforo, quais seriam as suas preferências. Isso permite que ele faça uma predição daquelas coisas que você mais se interessa. É a mesma coisa na Amazon, quando você vai lá e escolhe um tipo de livro e a Amazon determina quais seriam os prováveis livros que você gostaria de ler. E assim eles fazem previsões. Também existem abordagens automatizadas, que é particularmente que nós temos trabalhado, a gente vai falar mais um pouquinho, e previsões baseadas em séries históricas e mais especificamente de áreas ambientais. Basicamente, pegando o gancho do que o André falou sobre séries históricas, como se pode prever, é interessante, né, que ele falou que não é um modelo determinístico, e realmente a gente não trabalha com certezas, a gente trabalha com cenários, porque como ele mesmo falou que está tudo interligado, diversas decisões, diversos fenômenos têm implicação se aquela tendência vai se concretizar ou não. Então, é muito comum em pesquisas de aquecimento global, de previsões futuras, você ter cenários distintos. Um cenário médio, um cenário catastrófico, um cenário não tão catastrófico assim. E a mesma coisa com o crescimento de cidades e outros padrões. E as séries históricas são fundamentais, porque a partir das séries históricas a gente consegue modelar esses cenários e entender assim quais os fenômenos são dependentes de outros para tal fenômeno acontecer. Isso parece meio confuso, mas um exemplo seria a abertura de estradas. Se você tem uma área, uma mancha florestal, a forma que ela vai ser alterada vai ser completamente diferente se no meio da mancha passar uma estrada, mesmo que de barro. Porque a tendência é que haja alterações ao longo da estrada. Significa que essas alterações vão acontecer? Não.
mas significa que é uma tendência observável em séries históricas e que provavelmente vai acontecer. Se essa... Claro que eu dei exemplo genérico, isso vai variar tem diversas variáveis que podem ser levadas em consideração. Mas o ponto que eu queria deixar claro é que a gente faz esse tipo de modelagem com séries históricas. Quanto mais completa e quanto mais dados a gente tem, maior a nossa capacidade de fazer um cenário coerente, ou cenários coerentes, que não necessariamente vão se concretizar porque são cenários. Basicamente isso que eu queria contribuir. Isso. E o Vandré, ele comentou sobre abordagens automatizadas, né? Então, nós trabalhamos com um tipo de abordagem dessa e nós utilizamos um modelo que, para ele poder funcionar, nós precisamos inserir algumas variáveis que nós acreditamos que essas variáveis, elas influenciam na dinâmica de determinado fenômeno. E também através de testes de diferentes parâmetros. Então, esse modelo, ele consegue identificar padrões e, assim, extrair esses padrões, essa dinâmica, para um tempo futuro. Esse modelo, ele é um modelo baseado em autômatos celulares e ele é utilizado em diferentes áreas devido a sua capacidade de replicar complexos através de regras muito simples. E os autômatos celulares, eles são facilmente implementados com dados de sensoramento remoto e eles possuem alguns componentes básicos para o seu funcionamento. Por exemplo, no modelo de celular, o espaço é representado por um conjunto de células. A gente pode pensar no conjunto de células como um tabuleiro de xadrez, né? Esse tabuleiro de xadrez, ele possui casas brancas. No caso, essas casas, elas seriam as células de um autômato celular. E as cores, branco e preto, seriam os estados dessas células. A gente também pode pensar nessas células como os pixels de uma imagem de satélite. E em uma análise da paisagem, esses eles podem ser binários, como urbano, não urbano, vegetado, não vegetado. Podem ser como, por exemplo, residencial, turístico, industrial. Também podem ser valores quantitativos, como, por exemplo, densidade demográfica. Então, cada célula desse tabuleiro, ele possui uma vizinhança. E no modelo do autômato celular, o estado da própria célula e o da vizinhança vai influenciar na evolução desse modelo. E sobre cada célula desse autômato celular, são as regras de transição. Vamos imaginar que essas regras de transição, elas são as regras de xadrez, que faz com que as peças se movam. Então, essas regras do autômato celular, elas são determinadas pelas variáveis que escolhemos inserir no modelo, que são aí variáveis também provenientes do sensoriamento remoto e outros dados espacializados. E são elas que determinam quando e o porquê o estado de uma célula ela se altera. Por fim, nós precisamos validar esse modelo e identificar quanto ele se aproxima da realidade que a gente está investigando, quais são suas limitações e desse modelo para ele responder às nossas suposições. E aí só depois a gente consegue gerar essas simulações. Mas qual é a importância, né, de se trabalhar com esses modelos preditivos? Trabalhar com esses modelos, eles nos permitem responder ou nos aproximar de questões importantes em análises espaciais, como, por exemplo, onde, quando, porquê, quanto, e assim a gente compreender melhor o funcionamento de determinado sistema. A gente consegue comunicar ideias, testar hipóteses. Nós podemos avaliar o efeito que a alteração de diferentes variáveis ou valores tem no comportamento de e assim a gente consegue auxiliar em processos de tomada de decisão. Como, por exemplo, digamos que existe algum tipo de política para a implantação de uma infraestrutura. Digamos que a gente queira implantar uma estrada em uma área. Através desses modelos, a gente consegue entender se essa nova estrada ela tem potencial para atrair manchas urbanas, ou então para provocar um novo desmatamento nessa área. A gente também pode trabalhar com metas. Muitas públicas possuem metas
Por exemplo, digamos que a gente tem uma meta em aumentar em 15% a quantidade de área plantada para a produção de alimentos, digamos, até 2025. Através desses modelos, a gente consegue gerar cenários e uma forma testar de conseguir atingir essa meta e, digamos, de modo a não aumentar o. Então, através desses diferentes cenários, nós podemos testar, né, diferentes ações em prol do planejamento e gestão do território, gestão ambiental e outros. Dá para ver que o universo é amplo, grande e não está o todo aqui. Isso é o que mais me assusta. Quando eu paro para refletir, escutar vocês dessa forma tão diferente, né, remota, estávamos tão acostumados, estamos sempre juntos no laboratório, compartilhando o mesmo espaço, e hoje esse espaço também é virtual, como as nossas imagens que representam. Vejo vocês através de imagens. E eu vejo aqui que, para fazer jus a todo o meu conjunto variado de linha de pesquisa, ainda falta uma pesquisa iniciando, que é sobre as favelas do Rio, que está sendo trabalhada e do qual a gente objetiva contribuir para tentar, de uma certa forma, representar essas áreas. Também da civicultura, quando a gente trabalha com a determinação de poder perceber, imagina só, o manejo que é dado, através do manejo, através das séries temporais, a gente tentar inferir se aquela área plantada tem o objetivo de atender ao carvão, à madeira ou a papel, a celulose, né? E como essas tantas, nós temos ainda estudos que, de forma indireta, o sensoramento remoto pode contribuir para análise do tipo da situação que se encontra comunidades tradicionais. Então, temos um leque amplo, eu estou falando só da minha pessoa. Como eu disse, existem outros professores que também no laboratório trabalham com sensoramento remoto, voltados para outras áreas do conhecimento. Esse é um leque muito grande. Queria chamar a atenção que, apesar de inicialmente a gente estar dentro de uma corrente que a gente chama de a focada no espaço, né? Inicialmente a gente trabalhava buscando esses padrões para contribuir com as análises espaciais, a gente tem outras tantas pesquisas, que também de alunos que estão aqui e outros que não puderam fazer parte, que trabalham com a perspectiva temporal mesmo, ou seja, essa nova linha de sensoramento remoto, onde essas assinaturas passam a ser outros tipos de padrões, onde as segmentações deixam de ser espaciais e passam a ser no tempo. Nós temos a Isabela aqui, que está trabalhando, começando um pouco dentro da sua programação de mapeamento na nuvem e tentando trazer parte de estudos dessa natureza. Temos também a Camila, que não pôde estar aqui, e outros que vão começar a fazer dessa natureza. O Luiz Felipe, que também não pôde estar aqui. Depois eu queria abrir para vocês, enfim, uma pergunta que eu também nem eu sei direito como responder, mas eu queria escutar os anseios, que é sobre as perspectivas futuras. A gente eu trabalho há muitos anos, não vou dizer quanto, com sensoriamento remoto, e vejo com muito orgulho, através de vocês, muitos de vocês já estão comigo há muito tempo, outros há menos tempo, e uma das coisas que a gente tem de característica no laboratório é a profundidade com que vocês ficam ali dentro, e por isso vocês hoje são capazes de falar como profissionais da área de pesquisa. Nós temos aqui um leque muito diverso de alunos de iniciação científica, de alunos já, professores já, como eu, colegas de trabalho, que estão se transformando em colegas de trabalho, como tantos outros já se transformaram. O que mais a gente tem para pesquisar? Enfim, eu sei que antes desse isolamento chegou um equipamento maravilhoso que eu quero testar e que está lá preso, que eu não sei como vou pegar. Mas eu queria escutar vocês. O que vocês gostariam de projetar? Não só através do autômato celular, mas através, além, né? Ao infinito e além, em cima do sensoramento remoto. A gente até voltou para trás, né? Estamos tentando entender quem foi que deu o nome para isso tudo. Enfim, tá aí, Alberto. Alguém quer falar alguma coisa? Um medo, alguma angústia? Eu gostaria de falar, né, que basicamente todo mundo que a gente
tá começando a trabalhar aqui muito com os dados secundários também, né? E o quanto é importante a análise desses dados. Então, assim, o pessoal do Urbano, o pessoal dos autômatos, eu na Amazônia, o pessoal da Mata Atlântica, a gente tem trabalhado muito com dados de sensoriamento remoto, mas que já são entregues os mapas para a gente. Mas isso não é o final, né? A gente precisa analisar essas coisas, entender os padrões, entender como muita gente falou aqui, o quando, para onde, o quanto isso vem acontecendo. Então, a importância da diminuição da quantidade de coisa que a gente precisa fazer para a gente ficar mais focado nas análises também. Então, o quanto os dados secundários também vêm ajudando a gente para trabalhar com diversos fenômenos, aqui a gente falou diversos mesmo, né? Muitos fenômenos diferentes, e quanto eles podem ajudar a gente a focar mais nas análises dos fenômenos e às vezes até trazer soluções para conservação de floresta, análise do ambiente urbano, entendimento da dinâmica agrícola e assim sucessivamente. Eu queria fazer... quer falar? Sim. Não, eu só queria fazer uma observação que o Felipe levantou essa questão importante dos dados, né? E que eu acho que existia uma limitação, talvez, para trabalhar com sensoriamento remoto, que era essa questão dos dados, que são essa questão de processamento em máquina, né? Porque a gente que trabalha muito com imagem, a gente sabe que hoje é tão fácil, talvez seja muito mais fácil do que antigamente de conseguir uma imagem, mas ainda assim tem uma exigência de máquina, uma exigência, às vezes, de valores, né? De você ter condições de fazer isso. E aí a gente está falando de perspectivas futuras, e aí isso casa um pouco com a minha linha de pesquisa hoje, que eu estou querendo trabalhar com o Google Earth Engine, que eu acho que vem um pouco para resolver, não resolver 100%, mas ele te dá essa alternativa de trabalhar com dados em nuvem. Então, que não mais necessariamente eu preciso, para obter uma imagem, eu tenho que estar com ela no meu computador, eu tenho muita exigência de máquina. Eu hoje consigo fazer esses dados, fazer esse processamento de dados, ter aquisição desses dados, classificar a imagem, caracterizar talvez biomas, né? Isso tudo em nuvem. Essa eu acho que é um avanço e até de uma certa forma, você dissemina mais essa cultura do sensoriamento remoto, né? Que permite que mais pessoas tenham acesso a isso, mais pessoas consigam fazer isso. E eu quero só destacar também a necessidade, talvez, de uma linguagem computacional hoje, que antes, que com o Google Earth Engine, a gente precisa ter um pouco dessa visão também, hoje muito ligado para a computação, e que é uma ferramenta com potenciais enormes. Assim. Agora eu posso não ficar tão restrito a uma área e fazer análises globais. Paula, queria falar? Na verdade, eu queria ir para um outro caminho, não tecnológico, que é uma área que eu me interesso muito, né? Que eu acho que ainda é uma coisa que a gente tem que avançar dentro do assessoramento remoto, que foi o que eu pensei vendo a apresentação de todo mundo debatendo. A gente está respondendo várias perguntas através do sensoriamento remoto. A gente está indo de encontro a várias ações e perguntas que agora só são respondidas com sensoriamento remoto. Tem pergunta que a gente faz hoje para problemas ambientais que a gente não pensa soluções que não sejam usando o sensoriamento remoto. E aí tem um livro do Thomas Kuhn, que é Revoluções Científicas, que ele fala que o paradigma, ele não é só quando a gente pensa diferente, mas quando a gente começa a responder questões de uma maneira diferente. E no momento onde a gente está respondendo várias questões, principalmente através de sensoriamento remoto, isso está dizendo que a gente está mudando alguma coisa. E o sensoriamento remoto
todo mundo fazendo as ações de formiguinha para responder perguntas específicas, mas a gente, como grupo, está transformando a maneira com que se faz ciência. E aí tem uma área dentro do sensoriamento remoto e das ciências em geral, que é ciência, tecnologia e sociedade, né? Que é como a gente vai transformando as várias áreas que a gente está atuando. Então, a gente está modificando como é que a gente estuda o urbano, a floresta, as dinâmicas. E essa é uma área que a gente tem que olhar com atenção também, para valorizar o nosso grupo de pesquisa, a maneira com que a gente trabalha. E isso se linka muito ao que a Maíra falou lá no início. Como é que as nossas ações estão transformando o fazer geografia e estão modificando esses estudos ambientais. Certo. Uma meta-análise. Né? Não, e o que eu vou falar, na verdade, vai ter a ver muito com o que vocês três falaram. Que, na verdade, é uma angústia. A Carla falou que podia ser angústia, então eu vou compartilhar uma angústia. Pode ser angústia. Tem uma angústia para mim. Não, porque tem a ver, na verdade, com esse tipo de discussão. Como eu estava falando lá atrás, sobre a gente entender que existe uma série de filtros para serem compreendidos quando a gente busca tirar uma informação da imagem ou de outra fonte de sensoriamento remoto. A gente está caminhando para um lugar onde a Isabela falou, enfim, perfeitamente, a nuvem ela é o futuro, ela é o presente. Então, a gente está caminhando para um lugar onde os algoritmos específicos para certos tipos de análise estão proliferando. E a tendência, me parece, claro que eu acho que é legal a gente ter uma leitura mais aprofundada sobre isso, mas me parece que a tendência é não só que as analistas e pesquisadores, porque nem todo analista vai ser pesquisador, e tudo bem que tenha lugares diferentes na produção de conhecimento, a tendência é que essas pessoas estejam cada vez mais verticalizadas num certo tipo de técnica, cada vez mais distantes do conhecimento dessas multiplicidades de filtros para compreender essa realidade da imagem, do dado, né? Então, e aí automatizar certos processos e perder o controle estatístico dessas múltiplas formas de vincular um saber, no caso, um fenômeno, a uma imagem, né? Não existe... vocês falaram vários conceitos, Mata Atlântica, Amazônia, mancha urbana, tudo isso são conceitos que a gente constrói. E a gente tem que entender que tantos filtros epistemológicos, técnicos, a gente está usando para criar essa relação. A tendência para o futuro é que fico angustiada de saber que a gente perde cada vez mais o controle disso e fica parecendo que o dado é mais objetivo, quando na verdade não é. A gente está acrescentando mais e mais filtros sem controle. Mas é uma possibilidade, a gente não pode perder de vista essa análise. Sim, o próximo que queria falar é Diego, é isso? Isso. Não, eu queria mais falar sobre, nessa onda do Google Earth Engine e de outros programas que você pode processar em nuvem, é a capacidade de processamento, que sempre foi um grande problema do sensoriamento remoto, que a gente às vezes tinha muito dado disponível, mas humanamente a gente não tinha como analisar aquilo, e a questão de infraestrutura. Se não tivesse um computador muito bom e muito caro, você não conseguiria processar, e às vezes até com um computador muito bom, muito caro, demoraria dias para processar um conjunto de dados muito pequeno comparado com o que a gente pode processar hoje em dia em nuvem. E também pode selecionar uma série de imagens enorme, selecionar só as imagens sem nuvem ou com menos nuvem. Uma coisa que até pouco tempo atrás você tinha que ir no olho vendo e baixando, e isso ocupava espaço no computador, ocupava espaço de processamento. Então, a gente tem outros desafios agora, que é lidar com esse conjunto de dados que foi produzido aí nas últimas décadas, que é enorme. E isso muda um pouco o nosso paradigma também de como analisar os fenômenos, foi o que a Carla chegou a comentar antes, né? Que isso permite a gente usar o tempo como uma variável muito mais presente do que a gente sempre trabalhou, porque as classes agora podem ser classes de variação, de mudança, cada vez mais sutis, né? Então,
só complementando aí o que vocês falaram sobre processamento. Antes de passar a palavra para o Vandré, que é a próxima, é que nós falamos isso tudo, mas não usamos a palavrinha-chave chamada Big EO Data, ou seja, que é o grande volume de dados de observação da Terra. E agora, por isso que é tão premente, como vários de vocês comentaram, eu já tenho mais de 40 anos de imageamento da superfície terrestre, considerando ela global, né, de pequenos espaços, não. Analisando ela de forma global, porque de pequenos espaços a gente tem muito mais que 40 anos. E temos as fotografias aéreas, etc. Mas pensando de forma global, são mais de 40 anos de imageamento, e como a gente lidar com todo esse conjunto e tentar extrair daí uma gama de informações que antes eram impossível de se analisar, de se entender, de se interpretar e se analisar. Enfim. Próxima palavra, André, né? Eu vou compartilhar um pouco dessa angústia também, me conectar um pouco com o que a Paula falou, que é justamente isso. A gente está vivendo uma época que paradigmas morrem e nascem muito rapidamente, né? A gente está aí para conseguir comprovar que é muito provável que essa reunião que está acontecendo hoje aqui, ao vivo, aqui, a gente está gravando e tudo mais, mas por meio computacional, ela provavelmente estaria acontecendo numa copa de um laboratório, ela poderia estar acontecendo em outro ambiente, e a gente vive uma época que a quantidade de dados ela é tão grande, a multiplicidade de funções também tem se multiplicado de uma maneira tão intensa, que o que a gente faz, eu não sei se todas as ciências, se todos os pesquisadores, eles têm essa propriedade de falar que eles são extremamente flexíveis, ou que eles conseguem ser profissionais holísticos, mas o que essa apresentação acho que deixa muito claro, e eu espero que tenha deixado, é que o sensoriamento remoto como um todo, ela envolve essa necessidade de um profissional holístico que muito tem em falta hoje no mercado, e é uma necessidade que a gente tem. Porque muitos escritores, muitos pesquisadores, eles têm dito que essa multiplicidade, essa quantidade de dados, ela tem especializado cada vez mais os pesquisadores. Então, as pessoas são elas são muito exclusivas da área que elas pesquisam. Mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, quanto que a gente consegue avançar nessas áreas, quanto que elas são conectadas, né? Tem muita conectividade. Todo mundo aqui falou sobre espaço, tempo, onde, como, sobre superfície terrestre. Então, não tem como olhar floresta se não olhar agricultura, não tem como olhar esse se não olhar o urbano. Então, eu acho que esse ponto, eu espero que daqui para frente, né, aí o sensoriamento, não só o sensoriamento remoto, como todas as outras ciências, consiga se adaptar cada vez mais a esse tipo de situação, a esse tipo de necessidade que a gente está vendo aí se desenvolver, e não sei se todo mundo vai ser capaz de se adequar ou acabar sendo engolido por uma onda que, se a gente não se preparar, ela vai ser maior do que a gente, vai se transformar num grande Godzilla e não de areia que está vindo lá. Aí porque a gente consegue monitorar também. Nem de gafanhoto, né? Nem de gafanhoto. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente está finalizando a nossa roda de conversa? Não? Estou esquecendo ninguém, não? Então, para finalizar nossa roda de conversa, primeiro tem que agradecer o Festival de Conhecimento da UFRJ que nos deu essa oportunidade. Em plena pandemia, estamos todos sedentos de abraço, da Copa, como o Vandré lembrou, onde a gente toma o nosso cafezinho diário lá no laboratório e a gente compartilha um pouco da pesquisa individual de cada um aqui, que deu para ver que tem uma variedade bem grande, né? O Festival do Conhecimento nos deu essa oportunidade de pensar essa modalidade. E olha que, como eu falei, nós somos uma parte do todo, mas é uma parte bastante representativa e eu fico muito contente de estar partilhando isso aqui com vocês. Temos aqui, como eu falei inicialmente, alunos de diferentes níveis acadêmicos, mas todos vocês tiveram fala muito firme, muito clara com relação ao que vocês estão fazendo, e eu fico muito feliz. Então, acho que o que tem que falar agora para completar a nossa roda é só dizer que é um orgulho a gente saber que toda essa pesquisa é feita dentro da UFRJ, dentro do Instituto de Geociências, dentro do Departamento de Geografia, e mais especificamente lá na sala I012, no Laboratório e Espaço de Sensoriamento Remoto e Estudos Ambientais, certo? A gente está torcendo para esse momento acabar logo e podemos nos encontrar agora pessoalmente. Mas uma coisa é certa, estamos aprendendo a falar desse jeito, virtualmente, e quem sabe que o mundo nos aguarda, né? Não? Acho que é só isso. Um beijo grande aí. Como é que a gente termina isso? Que eu não sei. Um beijo. Um beijo grande.